Fala galera, beleza? Bora para nossa quarta aula então do nosso módulo de teoria de conjuntos. O que a gente vai ver nessa aula número 4? Vai ver igualdade de conjuntos e conjunto das partes, ok? Bora lá comigo então, galera. Galera, nesse módulo então a gente vai ver quando é que dois conjuntos são iguais, tá? Como que eu encontro esse conjunto das partes de A, que são todos os subconjuntos que eu posso formar, certo? E a gente vai encontrar uma relação para calcular quantos subconjuntos eu posso formar a partir de um conjunto, tá bom? Bora lá então. Olha só, dois conjuntos A e B eles são iguais, e a gente representa por A igual a B, se e somente se aconteceu o quê? O A estiver dentro do B, ou seja, todos os elementos de A também forem elementos de B. E o B estiver dentro do A, estiver contido em A, ou seja, os elementos de B também são elementos de A. Então essa é a definição de igualdade de conjuntos. Então olha só, observe esse conjunto aqui formado pelos elementos 2, 7 e 3. Perceba, galera, que num conjunto não necessariamente os elementos precisam estar em ordem, tá bom? E olha só esse outro conjunto, formado por 7, 2 e 3. Perceba, esses dois conjuntos aqui são iguais. Por quê? Porque esses elementos 2, 7 e 3 são também elementos desse conjunto, 7, 2 e 3. Ok? Então eu posso dizer que esses dois conjuntos são iguais porque possuem os mesmos elementos. Bom? Ou seja, o A está dentro de B e o B está dentro do A. Certo? Ó, vou conceituar, vou chamar aqui de A como sendo 2, 7 e 3 e o B sendo 7, 2 e 3. Então perceba que o A está dentro de B e o B está dentro do A. Não importa a ordem, né? Então tá aí. Ok? Galera, olha só. O que vem a ser o conjunto das partes de A? Que a gente representa por essa letra aqui, ó, P de A. Então a gente define como conjunto das partes como o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do A. Então, olha só, por exemplo, esse conjunto A, onde os elementos são 1 e 2. Quem são os subconjuntos de A? O vazio, lembra, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio é o primeiro. O conjunto com o elemento 1, o conjunto com o elemento 2 e o próprio conjunto 1 e 2, certo? Aí você fala, Júnior, não pode ser o conjunto 2 e 1? É o mesmo conjunto 1 e 2, tá bom? Porque não importa a ordem. Então tá aqui. Então quantos elementos tem o conjunto das partes? Então eu vou representar isso aqui, ó, como sendo o conjunto das partes de A. Eu vou colocar aqui, certo? Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Então o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 4, certo? Então aqui estão eles e aqui a quantidade de subconjuntos que a gente pode formar. Lembra daquela propriedade que a gente viu na aula 3, ó, que o subconjunto ele o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, e o 1 e o conjunto, ele é subconjunto de si mesmo, tá? Então olha só, galera, a gente vai generalizar agora o número de elementos dos conjuntos das partes. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um conjunto com apenas um elemento. Quais são os conjuntos das partes de A? Então, o conjunto das partes a gente representa por P de A.
ele é dado então pelo vazio, né, que é subconjunto de qualquer conjunto, e do próprio 1. Então, o número de elementos que a gente tem aqui, desse conjunto de A, é igual a 2. E agora, o conjunto com 2 elementos. Quem são os elementos e quantos são? Então, vamos lá. Vazio, o 1, o 2 e o próprio 1 e 2. Então, o número de elementos aqui é igual a 4. Ok? Então, um conjunto com um elemento vai possuir 2 subconjuntos. Um conjunto com 2 elementos vai possuir 4 subconjuntos. E um conjunto com 3 elementos? Vamos ver aqui ó, a quantidade de subconjuntos. Então, ele vai ter o vazio, vai ter o próprio 1, vai ter o 2, vai ter o 7, vai ter o 1 e 2, vai ter o 1 e 7, depois o 2 e 7 e o próprio 1, 2 e 7. Então, eu faço todas as variações possíveis, né? Com um elemento, com 2 elementos e com 3 elementos. Então, nós percebemos aqui que o número de elementos do conjunto das partes vai ser igual a 8. Então, se eu tenho um conjunto de 3 elementos, eu vou ter 8 subconjuntos, certo? Então, essa é a quantidade de conjuntos que a gente pode formar. Aí, galera, a gente vai generalizar isso aí, tá? Então, olha só. Se o número de elementos de um conjunto é igual a 1, o número de elementos do conjunto das partes, ó, o n desse conjunto, é igual a 2. Agora, se o número de elementos é igual a 2, o número de elementos das partes de A é igual a 4. Se n é 3, isso aqui é igual a 8. E assim por diante. Se eu tiver uma quantidade qualquer representada por n, não sei, pode ser qualquer aqui, ó, n igual a 10, n igual a 20, n igual a 30. Então, se um conjunto tiver 10 elementos, quantos subconjuntos a gente pode formar? Aí a gente vai perceber uma seguinte relação, ó. Observa que esses caras aqui são múltiplos, né? De quem? De 2. Perceba, 2 está elevado à primeira. E perceba que o 4 é equivalente a 2 ao quadrado. E o 8 é equivalente a 2 à terceira. Se nós tivermos aqui um conjunto com 4 elementos, a gente vai ter aqui que o número de elementos das partes é 16, que é equivalente a 2 a 4. Perceba então que aqui a gente tem um padrão de recorrência, que é o 2. E o expoente desse 2, ó, que nem aqui 4, é o número de elementos. Ó, aqui 2 a terceira. Esse 3 é o número de elementos que eu tenho no conjunto principal. E esse 2 é o número de elementos. Esse 1 é esse cara aqui. Então, esse expoente é a nossa quantidade de elementos. Então, se eu tiver um conjunto com n elementos, o número do conjunto das partes é equivalente a 2 elevado a n, certo? Olha só esse exemplo aqui. Quantos subconjuntos há em um conjunto com 10 elementos? Então, se a gente pegar aqui, ó, um conjunto A que tenha 10 elementos aqui, quantos subconjuntos a gente pode formar?
pode formar 2 elevado a n, né? Que vai ser 2 elevado a 10, uma vez que o n é o número de elementos que eu tenho no conjunto. Então, eu vou formar 1024 elementos. Olha só, galera, 1024 subconjuntos. Então, olha só que agora é impraticável. Galera, olha só esse exemplo. Quantos subconjuntos há em um conjunto com 10 elementos? Então, digamos que o nosso conjunto A possua aqui 10 elementos. Eu quero saber quantos subconjuntos, ou seja, quantos outros conjuntos a gente pode formar. Então, nós vimos, pelo resultado anterior, que o número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos, e o número de elementos é 10, 2 elevado a 10 é equivalente a 1024. Olha só, galera, com 10 elementos a gente pode formar 1024 subconjuntos. Bastante, hein? Então, impraticável aqui esboçar quem são todos eles. Tá? Então, por isso que eu quero saber somente a quantidade. Show de bola, galera? Então, próxima aula, a gente vai estudar aí como se faz operação entre conjuntos, certo? E as duas primeiras operações que a gente vai realizar é a de união e de intersecção. Tá bom? Galera, até a próxima aula então. Valeu!